Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá a todos, o tema de hoje é disfagia e para dar início eu vou apresentar então o nosso guideline. Na verdade hoje o que eu vou apresentar é um artigo de revisão como guideline e a própria falta de um guideline já ilustra para a gente a complexidade do nosso tema. Então, esse artigo de revisão foi intitulado Disfagia no lactente de risco, potenciais fatores e mecanismos. Foi publicado em 2016 no American Journal of Clinical Nutrition, que é um periódico com fator de impacto de 6,77 e foca, portanto, como o título diz, na disfagia neonatal e do lactente, nos fatores de risco e nos mecanismos fisiopatológicos e também começa a falar um pouco de investigação, com o objetivo de expandir além da faixa etária neonatal e falar mais de investigação, e também vou citar com frequência esse outro artigo do JAMA, Segmento de Otorrino, Cabeça e Pescoço, que é um artigo de revisão sobre o diagnóstico e manejo da disfagia pediátrica. Então, por que nós estamos falando de disfagia hoje? Os problemas da alimentação, incluindo a disfagia, eles ocorrem com uma alta frequência, na verdade, tanto em lactentes quanto em crianças maiores, tendo uma natureza muito complexa, com etiologias variadas. São um grupo muito heterogêneo de desordens, na verdade, dos mais diversos órgãos e sistemas. Relativos avanços recentes nas tecnologias, principalmente nos testes, permitiram um melhor esclarecimento de alguns desses mecanismos fisiopatológicos e, como resultado, uma melhora relativa das nossas estratégias diagnósticas, terapêuticas e de segmento. Mas ainda é uma área, de certa forma, com os recursos limitados, como a gente vai discutir adiante. Vale notar que a abordagem da disfagia neonatal e da criança, muitas vezes, ela acaba sendo baseada em sintomas primários e secundários, mas fazer essa abordagem baseada em sintomas não é muito adequado porque os sintomas são muito inespecíficos. A prevalência exata de disfagia neonatal ou de distúrbios da deglutição em neonatos, ela não é propriamente conhecida, e o mesmo é verdadeiro quando a gente fala de crianças mais velhas. A prevalência de problemas da alimentação em prematuros, ela é entendida um pouco melhor, mas ainda de uma forma não específica, falando em dificuldade alimentar e colocando todo mundo no mesmo barco, uma criança com disfagia e uma criança que, por exemplo, não tolera a dieta por uma causa gastrointestinal. Enfim, num grupo de recém-nascidos com menos de 37 semanas de gestação, a taxa reportada é ao redor de 10,5% quando a gente está nesse limite do termo, mas a frequência aumenta bastante quanto menor for a criança, quanto mais prematura for a criança, para torno de 24,5% dos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer. Vale notar que a maioria dos recém-nascidos pré-termos, mesmo os saudáveis, que não tenham maiores outros problemas resultantes da sua prematuridade, eles vão alcançar as habilidades de alimentação oral por volta de 36 semanas de idade gestacional corrigida. Então, os fatores de risco para disfagia e dificuldades alimentares em lactentes e neonatos especificamente, eles são muito diversos, mas eles estão altamente imbricados. E provavelmente o fator de maior importância, se for analisado de uma forma isolada, é a idade gestacional. Então, recém-nascidos com menos de 28 semanas têm um atraso significante na alimentação oral pela imaturidade, mas também por diversas outras coisas que acontecem no curso perinatal. Outro problema de extrema importância é a presença de algum déficit neurológico. Então, problemas do neurodesenvolvimento são considerados uma condição de alto risco para disfagia.
E a taxa reportada é muito variável, de 20% até 80% das crianças com neuropatia tem uma preocupação com a alimentação ainda durante a primeira infância. A displasia broncopulmonar, ela é reportada em quase 1/3 dos lactentes com persistência de dificuldades alimentares no primeiro ano de vida. Outros fatores de risco estão relacionados tanto a diagnósticos primários, mas também a sequelas, e eles estão presentes por todo um contínuo do curso hospitalar. Por toda essa complexidade, categorizar a dificuldade de alimentação ou disfagia nesse grupo de recém-nascidos pré-termos pode ser algo bastante desafiador. E vale notar que os problemas também eles podem ser pré-alimentares, alimentares ou pós-prandiais. Então, o artigo de revisão traz uma figura ilustrativa da linha do tempo e desse contínuo de fatores que podem acarretar problemas na alimentação do neonato, problemas esses gastrointestinais, extraintestinais e uma série de fatores que influencia ou que atrasa a alimentação do recém-nascido, com atenção especial para malformações anatômicas, como anomalias e defeitos congênitos do trato gastrointestinal, de cabeça e pescoço, otorrinolaringológicos, mas também problemas pós-natais, como enterocolite necrotizante, problemas respiratórios e problemas dos mais diversos sistemas. Com tudo isso, como seria esperado, a disfagia pode ter muitas caras, né? Então, talvez a que a gente mais conheça, ou que pense com mais facilidade, seja aquela dificuldade de sucção e coordenação de língua, palato e faringe, que aí, com a ajuda de uma boa fonoaudióloga, a gente já acaba matando esse diagnóstico com uma certa facilidade, sem despender de mais exames complementares. Mas também há outras formas, outras manifestações, como regurgitação nasofaríngea, aspiração silenciosa, falha de peristalse, seja esofágica, seja supraglótica, disfunção de esfíncteres, que aí exige uma avaliação de imagem, muitas vezes. Tem aquelas manifestações que mais frequentemente são direcionadas para o gastropediatra, como odinofagia, irritabilidade, arqueamento do tronco, refluxo aparente. Também a gente vê muito alterações autonômicas com eventos cardiorrespiratórios, que antes a gente chamava de ALT, né, os eventos quase ameaçadores da vida. Hoje a gente fala em BRUE, que são os eventos breves resolvidos não explicados, e a explicação pode então ser disfagia. Norte-americanos discutem muito tosse e respiração ruidosa, eles falam da respiração úmida ou molhada, né, costuma ser pergunta na prova de título deles, tanto de pediatra quanto de gastropediatra, e segundo os norte-americanos, a primeira avaliação precisaria ser um videodeglutograma, embora a gente vai ver que isso é discutível. Pode haver coisas mais óbvias, refluxo aparente, aspiração anterógrada, doença com pneumonia de repetição, doença respiratória, ou pode ter uma apresentação mais inespecífica, com aversão oral, com distúrbios que parecem comportamentais da alimentação, e as consequências da falta do aporte, como falha de crescimento, que a gente chama de failure to thrive, ou faltering growth, enfim, uma criança que não cresce bem. Algumas considerações fisiológicas, a deglutição ela já deve estar presente ou ser desenvolvida na vida fetal. O esôfago primitivo já transporta líquido amniótico para o estômago. E nessa fase, já, se a gente tem um recém-nascido a termo, todos os mecanismos sequenciais, a partir da fase faríngea da deglutição, já devem estar presentes. Aquela sequência apneia, relaxamento sequencial do esfíncter esofágico superior, peristaltismo esofágico e relaxamento coordenado do esfíncter esofágico inferior. Mais comumente, de uma forma didática e simplística, se fala em 3 fases da deglutição normal: oral, faríngea e esofágica, respectivamente de preparo do bolo alimentar, de propulsão e de peristaltismo. E a gente sempre lembra de falar de proteção de via aérea na fase oral, né? Porque tem um mecanismo de coordenação linguar palatina e tem a proteção da epiglote. Mas é muito importante observar que todas as outras fases têm os mecanismos de proteção de vias aéreas. Mecanismos esses neuromotores e neurosensoriais que regulam o trânsito seguro do bolo alimentar e evitam
tanto a ocorrência de aspiração direta quanto a da aspiração do refluxo gastroesofágico durante todo esse ciclo alimentar. No artigo de revisão, então, vem uma figura esquemática representativa dos vários reflexos aerodigestivos que são evocados quando a gente tem a provocação esofágica, ou seja, quando um bolo alimentar ele estimula o esôfago. E são vários os reflexos aerodigestivos que são ativados nesse momento. Vale lembrar que esôfago e vias aéreas compartilham inervação via nervo vago e, portanto, tem uma interação direta das vias neuronais aferentes e eferentes para garantir essa deglutição segura e a proteção das vias aéreas. E além daquela sequência que eu já citei, uma série de reflexos acontece também ao mesmo tempo ou posteriormente, como reflexos peristálticos secundários, deglutição reflexiva faríngea, reflexo de fechamento faringoglótico e esôfago-glótico. Eu falei de peristaltismo secundário, então a gente sabe que no esôfago, além do peristaltismo primário, aquele que é desencadeado pela fase faríngea da deglutição, a gente tem o peristaltismo secundário desencadeado por uma distensão do esôfago, por um estímulo termosensível ou por um estímulo osmosensível, e que serve para clarear quando a gente tem, por exemplo, a ocorrência de refluxo. Então, há todo um coletivo de mecanismos para evitar a propagação ascendente do bolo alimentar, garantir que o bolo alimentar só desce e realizar essa vigilância aerodigestiva. Se a integridade de muitos mecanismos e estruturas é necessária para a normalidade, para se manter a normalidade, também a gente sabe que vários mecanismos podem perturbar esse processo normal. Então, as vias neurais vagais envolvidas nessas funções aerodigestivas e de deglutição são influenciadas nos mais diversos níveis do sistema nervoso. Então, sistema nervoso central, com centros supranucleares, gânglios da base, cérebro e também cerebelo, mas também sistema nervoso autonômico perifericamente. Tecidos musculares podem estar lesados ou ter um funcionamento anormal. Então, a gente vale lembrar que a gente tem músculo liso, a gente tem músculo estriado, a gente tem esfíncteres. E pode ter inércia, fraqueza muscular, incoordenação. E a gente sabe das mais diversas formas que isso pode se manifestar. Então, pode ser oromotor, pode ser pooling de secreção, retardo de início da fase faríngea, penetração e aspiração de vias aéreas, falha no clareamento de refluxo gastroesofágico, então tudo isso estão associado com fatores musculares. Outras influências nas vias neurais e musculares podem ter natureza neuroendócrina, por exemplo, mecanismos de fome e saciedade, aí entram reguladores hormonais e parácrinos. Fatores inflamatórios, então infecção, lesão, ação nociceptiva de medicamentos, tudo isso pode gerar uma deglutição disfuncional. Eu não vou me repetir e especificar as manifestações. Tem algumas que são mais comuns do que a gente chama de fase orofaríngea ou da fase faringoesofágica, mas vale notar que tem uma baixa especificidade, que é uma separação, de certa forma, artificial e arbitrária. A mesma manifestação aparece nas duas listas. Além disso, ambas as fases podem causar com uma aspiração anterógrada ou retrógrada, que pode ter uma clínica clara ou pode ser mais silenciosa. E também pode causar comportamentos que não parecem primariamente do trato gastrointestinal. Então, pode cursar com a versão oral e parecer mais comportamental. Vou falar um pouquinho de aspiração. Então, ela ocorre quando um bolo alimentar passa pelas pregas vocais, violando a proteção das vias aéreas. São 3 principais tipos de aspiração que a gente cita. Então, a anterógrada, no momento que o bolo está descendo, a retrógrada, com eventos de refluxo gastroesofágico, ou a silenciosa, sem qualquer sintoma. Incidência de aspiração tem dados bastante controversos, variando entre 25% e 73% dos lactentes com disfunção da deglutição. Índices mais altos são reportados para lactentes que apresentam uma penetração laríngea profunda na avaliação endoscópica ou videofluoroscópica.
As consequências clínicas da aspiração dependem muito do volume aspirado. Vale lembrar que microaspirações, que são de 0,01 a 0,2 ml, elas ocorrem mesmo em pessoas saudáveis, são reportadas principalmente durante o sono profundo, e que o quanto que um lactente, uma criança menor, aspira, isso é pouco conhecido, porque são poucos estudos, né, reportados com fluoroscopia e eles são pequenos e têm dificuldade nessa mensuração. Além disso, os marcadores de aspiração não são muito específicos. E vem a importante pergunta, como que a gente vai investigar? Parece um clichê, mas a gente precisa dizer que uma história detalhada e a avaliação clínica vão ser fundamentais, porque vai ditar fatores de risco, fatores predisponentes, possibilidades de defeito anatômico e talvez pontuar onde esse defeito anatômico possa estar, também para diagnóstico diferencial. Precisa explorar, avaliar fatores pré-natais, antecedentes e esses possíveis fatores de risco. Embora todos queiram uma resposta de qual exame solicitar, não existe uma resposta simples ou única. Por quê? Porque tem possibilidade de obstrução mecânica, de defeito funcional, de causa não estrutural ou mesmo não fágica, como uma compressão externa do esôfago, ou, por exemplo, um diferencial com doença metabólica ou neurológica. Antes de mais nada, o médico que está avaliando essa criança, o pediatra, o médico de família, o gastropediatra, o otorrino, quem for, precisa começar a entender esse processo para direcioná-lo. A disciplina da fonoaudiologia é fundamental. Um profissional idealmente capacitado em disfagia. Num cenário super ideal, essa fono avaliaria em conjunto com o otorrino. É um cenário ótimo. E eles fariam junto uma videoendoscopia da deglutição, porque isso permitiria avaliar não apenas estruturalmente a via aérea superior, mas também já funcionalmente, por exemplo, já oferecendo alimentos em volume fracionado, em consistência própria para a idade. De uma forma geral, os métodos diagnósticos para avaliar a disfagia e os seus mecanismos, eles são relativamente pouco estudados de forma sistemática e muitos desses métodos de avaliação não são amplamente disponíveis. Dentre os exames complementares mais frequentemente úteis para caracterizar de uma forma objetiva as patologias faringoesofágicas, nós temos então, a fluoroscopia, que eu já citei, de gastrointestinal superior, com videodeglutograma, a impedância pH-metria. Então, se for avaliar esôfago, ter essa informação da impedância, ela traz muito mais informação do que simplesmente monitorar o pH. A manometria, se precisar avaliar realmente motilidade, contração, tônus. E nós temos as modalidades de endoscopia, uma que eu já citei quando eu falei do otorrino, que é a videoendoscopia da deglutição, ou se a suspeita é de uma causa esofágica, aí seria uma endoscopia digestiva alta. Todos esses métodos têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Exemplos fáceis de citar. Videofluoroscopia tem radiação. Endoscopia digestiva alta, como a gente sabe em pediatria, anestesia geral. pH-metria sozinha não avalia o movimento do bolos, avalia apenas pH. A impedância, o que avalia o bolos, a movimentação, ela tem questão de custo, de disponibilidade, é mais difícil interpretar, tem variabilidade interindividual mesmo entre experts e alguns criticam a falta de dados normativos propriamente ditos. A manometria esofágica, como a própria impedância, ela é pouco disponível. Então, a gente tem uma lista relativamente curta de exames complementares, todos com vantagens e desvantagens e com indicações específicas. A lista de causas de disfagia nos faz entender por que não é fácil sugerir uma avaliação inicial dita universal, porque os problemas podem ser anatômicos ou funcionais, podem ser congênitos ou adquiridos, podem ser otorrinolaringológicos, gastrointestinais, neuromusculares, cardiopulmonares e assim vai. Então, apesar de tudo isso, o artigo de revisão do JAMA propõe um algoritmo inicial de avaliação. E o que eles propõem? Que diante de uma criança que tem dificuldade de alimentação, o principal ponto inicial seria diferenciar uma
uma dificuldade mais comportamental versus uma disfagia verdadeira, porque se for comportamental, vai para terapia específica para isso. Se for uma disfagia que parece uma disfagia orgânica, vamos dizer assim, ela precisaria ser avaliada principalmente, inicialmente, com ou um deglutograma por videofluoroscopia ou uma avaliação endoscópica funcional da deglutição. E essa avaliação inicial permitiria, então, a gente classificar em oral, faríngea ou esofágica. E de uma forma bem simples, bem simplificada, a oral seria avaliada e tratada pela fono. A faríngea precisaria inicialmente ver se tem aspiração ou não, e se tiver aspiração, fazer uma tomografia. E a esofágica iria para exames complementares do gastropediatra, né? Então, um exame contrastado de esôfago, uma endoscopia digestiva alta. É claro que isso é uma simplificação. E há críticas ao fato de, primeiro, indicar já essa avaliação videofluoroscópica ou endoscópica, porque muitas vezes uma avaliação da fono, ela pode te dar a resposta sem necessariamente a indicação desse exame. E, finalmente, a disfagia faríngea, vale notar que ainda tem papel para intervenção com a equipe de fonoaudiologia para adaptação da dieta, apesar de que, nesse caso, pode ter a necessidade de fazer laringoscopia e broncoscopia para identificar uma causa que pode ser corrigível ou não. E, importantemente, no fim desse algoritmo, precisa ser avaliado se a deglutição é segura. Se a deglutição não for segura, precisa oferecer uma via alternativa de alimentação. Se não se identifica uma causa gastrointestinal, otorrinolaringológica ou de via aérea, eles propõem uma avaliação neurológica com ressonância. Bom, como conclusão, como mensagens finais, é importante entender que não existe um único sinal ou sintoma que seja específico para doenças causadoras de disfagia e que não há um teste único para fazer um diagnóstico definitivo. Portanto, os médicos precisam pesar com cautela vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias e métodos para poder adequar esses testes e depois fazer uma boa relação clínico-patológica. As estratégias de atenção interdisciplinar coordenada são essenciais, porque os problemas podem ser pertinentes ao domínio das várias disciplinas. E eu colocaria aí, além disso, que essa avaliação precoce de uma fonoaudióloga com experiência em disfagia seria um ponto essencial. Sabendo que o problema pode estar, pode ser relacionado à fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia, neo, pediatria, gastropédia, otorrino, cirurgia pediátrica, dentre outras causas. Bom, era isso que eu tinha para apresentar como o guideline de hoje, que foram os 2 artigos. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!